E esse papo de que o Willian, ex-Corinthians, pode pintar no São Paulo, o vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes se existe alguma verdade nisso. Fala também sobre o Corinthians fora da Copa do Brasil de 2024. Tem ainda tudo sobre o interesse do Palmeiras em Arthur, do Red Bull Bragantino. Tem proposta de 10 milhões de euros mesmo. Fala ainda sobre o Cruzeiro, quanto é que a Raposa faturou para ter de jogar em Sete Lagoas. Tem as últimas do mercado, bastidores, prejuízo do Scarpa e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio há bastante tempo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidor, finanças, além do seu time do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, ativar as notificações e se curtiu o vídeo também deixa like. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de BetWinner, a casa que oferece sempre ótimas cotações. Nessa segunda-feira, 2 jogaços no Paulistão e no Carioca. Vou fazer uma aposta dupla, imaginando que no jogo entre São Paulo e Água Santa não tenha mais do que 2,5 gols. Ou seja, eu ganho essa aposta com até 2 gols. Na outra partida, Flamengo e Vasco, ambas as equipes marcam. Se essa combinação de resultados acontecer, vou ter direito a uma cotação de R$ 3,45 para cada real apostado. Vou colocar R$ 50 para voltar em 172. Para participar é super simples, só clicar no link que está no comentário fixo, depois em registre, coloque suas informações e não esqueça de usar o código NICOLA1 para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Vem se divertir comigo na BetWinner. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre Flamengo e Vasco, partida da volta da semifinal do Campeonato Carioca, que está marcada para domingo, passou das 16 para as 18 horas a pedido da televisão. Quero contar ainda que os ingressos do Vasco contra o ABC, partida no meio de semana na Copa do Brasil, tiveram seus valores aumentados. A diretoria do Vasco entende que é hora de fazer dinheiro e o ingresso mais barato na arquibancada sai a R$ 50. Bora contar ainda que Ituano e Red Bull Bragantino, 2 dos classificados para as semifinais do Campeonato Paulista, têm compromissos no meio da semana na Copa do Brasil. Pode ser um obstáculo a mais para os times do interior. Quero falar ainda sobre Gustavo Ramos e João Vitor, os 2 primeiros atletas da Lusa que não ficam para a Copa Paulista. A Portuguesa encerrou sua participação na última sexta-feira, eliminada da Taça Independência, conseguiu manter-se na primeira divisão do futebol de São Paulo e verdadeiro desmanche vai acontecer. Uma reunião às 18 horas dessa segunda-feira vai definir quem fica e quem sai. Assim que tiver novidades, já conto para vocês, beleza? Para fechar o giro de notícias, contar que o Inter perdeu Mário Fernandes para as semifinais do Campeonato Gaúcho. Ele sentiu uma lesão muscular na coxa direita e o prazo de recuperação é de 2 semanas. A boa notícia para o torcedor colorado é que não há lesão no Alan Patrick, jogador fundamental. Fechando o giro de notícias, contar que o Atlético Mineiro já vendeu mais de 43.600 ingressos para o confronto contra o Milionários, quarta-feira, jogo de volta da pré-Libertadores. O Atlético passa para a próxima fase de grupos com qualquer vitória. A carga total é de 45 mil ingressos. Os pouco mais de 1.300 ingressos que sobraram estão no setor roxo superior e nas tribunas. Bora falar agora sobre o prejuízo de Gustavo Scarpa. Notícia você já deve ter visto, né? O ex-atacante, o ex-meio atacante do Palmeiras, havia depositado 6.300.000 no investimento de criptomoedas. Acontece que esse dinheiro não conseguiu ser recuperado e o Scarpa, que inclusive está no Brasil, chegou nessa segunda-feira e vai embora à noite para prestar esclarecimentos à polícia. Ele está acusando o Willian e também o dono da Xland, tentando recuperar esse dinheiro. Quero contar para vocês quanto tempo o Scarpa precisa para recuperar esses 6.300.000. No Nottingham Forest, na Inglaterra, onde ele joga, seu salário é de 2.100.000 mensais. É bem verdade que com os descontos sobram para ele cerca de 1,5 milhão de reais. Dessa maneira, dá para dizer que em 4 meses o Scarpa consegue recuperar todo o seu dinheiro. 1,5 mais 1,5, 3 milhões em 2 meses, mais 3 milhões em outros 2 meses, 4 meses para recuperar os 6 milhões de reais investidos. Nos tempos de Palmeiras era necessário um pouquinho mais de tempo, até porque ele ganhava na casa dos 700 mil reais por mês, cerca de 9 meses. Quero falar só para fechar que o Scarpa e o Mike são os 2 palmeirenses que a gente sabe que tiveram prejuízo. Há uma suspeita de que o Everton, goleiro do Palmeiras, também tenha colocado dinheiro. O Everton preferiu não se posicionar sobre o tema. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Quanto é que a Raposa está tendo de prejuízo por não jogar no Mineirão? Existe uma queda de braço entre o Ronaldo, dono do Cruzeiro, e a Minas Arena, que é responsável pelo gerenciamento do estádio. O Ronaldo não concorda com as taxas cobradas e decidiu que o Cruzeiro não joga como mandante no Mineirão ao longo da temporada.
a maioria das partidas disputadas no Independência. O Cruzeiro também já jogou em Cariacica e no último final de semana, no sábado, em Sete Lagoas. Não daria para mandar um jogo contra o América na casa do América. Por isso a opção pelo estádio da Arena do Jacaré. A receita bruta desse jogo foi de 625 mil reais. Tirando todos os descontos, sobraram 408 mil reais livres de impostos. É a segunda maior receita do Cruzeiro como mandante na atual temporada, só atrás dos 526 mil que a Raposa teve direito no confronto contra o Atlético, fase de grupos do Campeonato Mineiro, a quinta rodada na oportunidade de 526 mil reais. Quero saber a sua opinião. O Cruzeiro tá certo de não mandar jogos no Mineirão? Use o espaço para comentário para opinar. Bora falar agora sobre a limpa no Santos, que já começou. Nessa segunda-feira o Peixe anunciou rescisão do contrato com o Raniel, atacante de 26 anos de idade, que tinha só 2 partidas na atual temporada, uma soma bem pequena de 36 minutos ao longo do Campeonato Paulista. Salário alto, contrato até dezembro, as partes se acertaram pela rescisão do contrato e o Raniel deve ser o primeiro de vários atletas a deixarem o clube nos próximos dias. Zanocelo também está com os dias contados, já pediu para ser negociado, ele não faz parte dos planos do técnico Odair Hellmann. Zagueiro Luiz Felipe, que é pretendido pelo Cruzeiro e pelo Cuiabá, é outro que pode deixar a Vila Belmiro. E as saídas precisam ser feitas para que o Santos possa contratar outros jogadores de olho no Campeonato Brasileiro. A ideia é fugir o mais rápido possível do rebaixamento e esse risco hoje parece bastante real. Bora falar agora sobre o Corinthians fora da Copa do Brasil. Sim, por conta da classificação do Corinthians no Campeonato Paulista, o Timão não tem vaga garantida na edição da Copa do Brasil de 2024. É óbvio que isso pode mudar ao longo da temporada, mas nesse momento o Corinthians não tem vaga na Copa do Brasil. Por quê? A Federação Paulista vai garantir 5 vagas via o estadual, via Paulista. Os 4 primeiros colocados, ou seja, aqueles que forem para a fase semifinal, além do 5º colocado entre os times eliminados na quartas de final, aquele com a melhor campanha. Os 4 classificados a gente já sabe 3, o Palmeiras, o Ituano e o Red Bull Bragantino. Quarto vai ser o vencedor do confronto entre São Paulo e Água Santa, que se enfrentam logo mais nessa segunda-feira. O 5º lugar também já está definido, vai ser do São Bernardo, aquele com a melhor campanha entre os eliminados das quartas de final. E já dá para cravar que o Corinthians será o 7º na classificação geral do Campeonato Paulista, isso porque o derrotado de Água Santa e São Paulo ficará à frente do Timão. O Corinthians foi eliminado com empate contra o Ituano, chegou a no máximo 23 pontos. Com a 7ª colocação, o Corinthians precisa fazer o seguinte para se garantir na Copa do Brasil do ano que vem. São 3 possibilidades. A primeira, vencer a Copa do Brasil desse ano. O campeão da Copa do Brasil tem vaga assegurada no ano seguinte. Outra possibilidade, se o Corinthians ficar entre os clubes no Brasileirão que garantem vaga na Libertadores, ele assegura a sua vaga também na Copa do Brasil. Os classificados para a Libertadores têm automaticamente vaga também na principal competição de mata-mata do futebol brasileiro. A terceira e última alternativa, se o Corinthians não conseguir ser campeão da Copa do Brasil, se o Corinthians não ficar entre os clubes classificados para a Libertadores, ele vai precisar torcer para que pelo menos 2 times que garantiram vaga na Copa do Brasil via Paulistão também estejam entre os classificados via Brasileiro para a Libertadores da América. No caso, o Palmeiras, o Red Bull Bragantino e possivelmente o São Paulo, caso o São Paulo passe pelo Água Santa. Se 2 desses 3 times garantirem a classificação, em vez de 5 classificados via Paulistão, o 6º e o 7º também passam a ter vaga. Dessa maneira o Corinthians estaria assegurado na próxima edição da Copa do Brasil. Uma grande vergonha não participar do torneio, certo? Para completar sobre o Timão, a eliminação nas quartas de final também fez com que o Corinthians não atingisse uma meta financeira estabelecida no orçamento. O Corinthians havia previsto chegar pelo menos às semifinais, com receita mínima de 850 mil reais. Esse é o valor do 4º colocado. O 3º colocado embolsa 1 milhão. Já o Corinthians, no 7º lugar, vai ficar com 420 mil por mês. A última informação sobre o Timão só volta a campo em 15 de abril. Uma das perguntas que eu mais tenho recebido de torcedores do Palmeiras é: Arthur vai virar jogador alviverde? Tem de fato uma proposta? Nessa segunda-feira, o pessoal do Gol e da ESPN trouxeram a notícia de que o Palmeiras sinalizou ao Red Bull uma oferta de 10 milhões de euros, ou mais ou menos 56 milhões de reais, para aquisição do jogador formado no próprio Palmeiras. O Red Bull havia comprado o atleta por 4 milhões de euros alguns anos atrás. O que eu fiz? Fui checar essa história com 2 fontes diferentes no Red Bull Bragantino. As 2 asseguraram que não há absolutamente nenhum movimento do Palmeiras para uma proposta. Existiu uma sondagem alguns dias atrás, feita pelo Anderson Barros, para entender as condições do negócio. Na oportunidade, o Red Bull disse que quase o vendeu por 15 milhões de euros para o Qatar. A proposta havia sido aceita e o negócio só não foi para frente porque o Arthur prefere jogar na Europa.
O plano dele não é atuar no Qatar, mesmo com uma condição financeira espetacular para ele. Diante desse cenário, o negócio com o time qatari morreu, deixou de existir e o Red Bull Bragantino continuou contando com o Arthur. O Palmeiras não fez proposta e o Red Bull Bragantino desconfia de que não haverá nenhuma oferta oficial, especialmente por causa dessa condição de 15 milhões de euros. Outra informação importante, o Arthur tem deixado bem claro para as pessoas mais próximas que entre se mudar para um clube brasileiro ou ir para a Europa, ele vai dar preferência ao sonho de jogar no velho continente. Quando perguntado sobre o assunto, Palmeiras, ele respondeu da seguinte maneira, abre aspas, eu acompanho mais por rede social, a torcida comentando, mas estamos em um momento muito importante no Bragantino e meu foco está aqui, fecha aspas. Só para lembrar, o Bragantino joga na quarta-feira contra o Ipiranga, no Rio Grande do Sul, jogo único da Copa do Brasil. Se empatar vai para pênaltis, quem vencer passa para a terceira fase, 2 milhões e 100 mil reais em jogo. Além dessa partida, tem também o confronto de fim de semana contra o vencedor de São Paulo e Água Santa. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Willian, ex-jogador do Corinthians, que recentemente se mudou para o Fulham da Inglaterra. Imprensa europeia afirmando que ele pode voltar ao Brasil para jogar no São Paulo. História, confesso, meio que sem pé nem cabeça. O nome teria sido um pedido do Rogério Ceni, que teria uma boa relação com o Willian. De qualquer forma, fui checar e quero trazer mais detalhes para vocês. O jogador hoje tem 34 anos de idade, tem contrato até 30 de junho e já pode assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer outro clube. A primeira incoerência dessa história diz respeito ao atual momento do Willian. Ele é titular absoluto do Fulham, que faz campanha espetacular, é o 8º colocado na Premier League, 3 pontos atrás do Liverpool, que é um dos times que garantiriam vaga na Liga Europa. Campanha histórica do Fulham, time muito acostumado a cair para a segunda divisão e voltar para a primeira nessa temporada, os resultados muito acima da expectativa. O Willian tem 21 jogos, 3 gols e 2 assistências, quase sempre titular, ele só não joga quando está muito esgotado fisicamente. Além disso, tem a questão financeira. O Willian recebe livres de impostos R$1 milhão por mês. E aí o terceiro ponto mais importante. A volta dele ao Brasil para jogar no Corinthians recentemente foi péssima, do ponto de vista técnico, físico e também extracampo, com ameaças de torcedores, enfim. Ele deixou o Brasil muito esgotado, dizendo que não queria ficar por aqui, que as filhas não se adaptaram ao colégio, que a vida no Brasil não é legal, que ele gostava mesmo era de morar em Londres, onde ele está atuando pelo Fulham. Então você, torcedor do São Paulo, também já ouvi falar de torcedores do Palmeiras animados com tal possibilidade, não existe nenhuma chance de Willian voltar ao Brasil. Ele vai continuar na Europa, possivelmente tendo seu contrato renovado no Fulham. Não há, por parte dele, interesse em jogar no Brasil. Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixem like, se inscrevam no canal. A gente volta assim que tiver notícia. E com o programa do Nicola, hoje começando um pouquinho mais cedo, por volta de 6h30, 7 horas. Beleza? Abraço, tchau!